Olá, queridos, tudo bom? Eu sou o pastor Vinícius Salles e estamos aqui mais uma vez para compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Eu creio que Deus marcou este momento, esta hora, estes segundos, para que você possa compreender e aprender da Palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês a aula de hoje. E dentro da aula de hoje nós estaremos abordando a introdução do livro do profeta Joel. E eu quero que você preste bastante atenção, acompanhe comigo, certo? Pois estou aqui já com o auxílio do professor, a Bíblia em mãos e alguns livros aqui ao meu redor, alguns subsídios, para que você possa se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. Então vamos aqui entrar na aula de hoje falando sobre uma introdução. Todo livro ele tem a sua introdução. Todo livro ele tem o seu prólogo, né? Ele tem o seu princípio. Ele dá ali os primeiros sintomas de como será, de que maneira será e como se realizará aquela história ou aquela profecia ou aquele acontecimento, aquela ação que está naquele livro. Geralmente você vai encontrar essas introduções nos livros, nas bíblias de estudos. Você vai encontrar ali, antes de começar o livro, tem uma introdução, dando data, tema, dando nomes de personagens, significados, nomes de reis, e assim sucessivamente. Algumas bíblias comuns você não vai encontrar, então você vai ter que fazer um estudo, uma pesquisa minuciosa para você encontrar o contexto do texto. Mas aqui na Escola Bíblica das Nações nós já estamos lhe dando uma introdução. Não se esqueça que nós estamos abordando a aula de hoje sobre o livro do profeta Joel. Joel, que o seu nome significa o Senhor, né? É Deus. E vale a pena você aqui caminhar conosco. Amém? Vamos lá? Pois bem, o livro de Joel foi escrito, seu ministério profético, a partir do ano 873 até o ano 800. Então, 73 anos aí de movimento profético vivido por esse personagem. O livro de Joel ele tem 3 capítulos e 73 versículos. 3 capítulos e 73 versículos. Vale a pena também ressaltar que o livro de Joel, para a nação presbiteriana e a nação pentecostal, é conhecido também como o livro do Pentecostes. É o livro que mais trouxe uma declaração clara e específica a respeito do mover do Espírito. Nós vamos ter 2 textos. Quando nós formos para os capítulos, nós vamos falar sobre eles. Mas só aqui uma introdução, uma compreensão de quais são os 2 versículos, né? Os textos que ele vai falar sobre o derramar, no capítulo 2, versículo 28, ele vai falar sobre o derramar do Espírito, e ele vai falar que os jovens e as jovens, as senhoras, os senhores, os velhos, as crianças, teriam sonhos, visões e profecias, depois que houvesse o derramar do Espírito. E dentro deste livro nós vamos ter diversas profecias e revelações, tanto para o seu tempo, quanto para a sua nação, quanto para as nações vizinhas, e até mesmo profecias e revelações para os tempos vindouros. Nós vamos descobrir também que o livro de Joel, ele é um livro também escatológico, é um livro profético, né, acerca dos últimos acontecimentos. Então vamos aqui para a característica geral do livro, né? Antes nós irmos para a característica geral, o tema do livro é o dia do Senhor. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor. Vamos aqui para a característica geral. Característica geral. Primeira característica, que ele era profeta do reino do norte, ou melhor dizendo, do reino do sul, que era o reino de Judá, né? Há quem diga que nesse período aqui, Israel ainda existia, Israel ainda estava em evidência, né? Que Israel foi deixar de existir aproximadamente ali no seu ano 800,
778, 780 ali. Então, mas precisamente no ano 722, Israel já não existe mais. Então, nesse período aqui, Israel e Judá ainda estavam no cenário profético de Deus. Então, ele era profeta do reino de Judá. Apesar de sua profecia terem sido dirigidas ao reino do sul, Judá, a sua mensagem é universal. Além dele profetizar para a nação, a mensagem dele era também para os outros povos, inclusive atingindo os nossos dias atuais. Seu ministério se deu durante o reinado de Joás. Você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 24, ou melhor dizendo, do capítulo 22 ao 24, certo? E também você vai descobrir que ele era filho de Acasias. E a história é muito intrigante, muito interessante, que esse Joás aí, ele foi o último a sobreviver de um grande infanticídio de uma mulher, que acreditamos que era sua mãe ou sua madrasta, não me falha a memória. Ela vai querer matar todos os príncipes, e um dos sacerdotes vai pegar o menino e vai esconder o menino no templo, né? E a história diz que ela não conseguirá matar e ele vai ser proclamado rei, ao ponto de gerar assim uma grande dissensão, certo? Assim sendo, é possível que tenha conhecido Elias quando ainda era menino, e por certo era contemporâneo de Eliseu, ou seja, ele viveu nos tempos de Eliseu, né? Aproximadamente a mesma faixa etária, né? Aproximadamente, não é nada certo, e ele vivenciou o seu ministério, o seu início profético. Há quem diga, não é nada verídico, nada comprovado, que ele possa ter passado um tempo na escola dos profetas, ainda como criança na época de Elias. E na época de Eliseu, ele já estava ali parelhado com o profeta Eliseu, certo? Nós vamos perceber também que Joel escreveu uma obra-prima poética, pois o seu livro, falando sobre a devastadora praga de gafanhotos, que havia assolado a Palestina. Então, o livro de Joel, ele era, além de ser um livro profético, era um livro poético. Você vai encontrar em alguns versículos, nós estaremos entrando e nós vamos estar abordando e dizendo, alunos, esse aqui é um versículo poético, é uma frase poética do profeta, certo? Mas vamos aqui nos fitar na introdução, certo? Então nós demos aí a característica geral, ou seja, ele era profeta do reino de Judá, ele viveu, a sua mensagem, além de ser para a tribo do sul, era também uma mensagem universal. Ele também teve o seu ministério durante o reinado de Joás, certo? E nós vamos descobrir agora o que? O seu livro envolve 4 mensagens. Vamos descobrir aqui 4 mensagens que abordam todo o livro do profeta Joel. Primeira mensagem: além da espantosa devastação produzida pelos gafanhotos, símbolo da ira de Deus. É a primeira mensagem. Ou seja, a primeira mensagem, você vai encontrar isso no capítulo 1, lá a partir do versículo 4, ele falando da espantosa, invasão de gafanhotos, que significa, que tipifica, que traduzido é, o símbolo da ira de Deus, certo? Você vai encontrar também a segunda mensagem. Joel falou sobre a frutificação renovada da terra sob a condição de arrependimento, ou seja, quando Deus trouxesse o juízo, se Judá se arrependesse, Deus traria a frutificação. Terceira mensagem, falou sobre o dom do Espírito nos últimos dias. Quarta, o julgamento final das nações que tinham perseguido ou causado dano à nação de Israel. E sexto, os seus escritos se aplicam à nossa dispensação. Aqui vale a pena a gente parar para entender que o livro de Joel não só se aplica ao reino do sul nem ao reino do norte, e nem só às nações universais, mas também ao tempo presente de hoje.
Então você que prega você que pregará no livro de Joel, você que vai estar estudando o livro de Joel, vai estar trazendo estudo para a sua igreja, para os jovens, para os anciões, seja lá para onde for, você vai poder dizer que o livro de Joel é um livro também da nossa realidade contemporânea, da nossa realidade espiritual. Também, certo? Nós vamos ver aqui o 7. Os esquemas proféticos de Joel é o mais completo do Antigo Testamento, embora o autor, certo? Nos apresente esse esquema em largas pinceladas. Só no Novo Testamento vai mais longe na abrangência de sua visão. Aonde nós vamos ter ali, não foi à toa que Pedro, no primeiro sermão da igreja, ele vai enfatizar claramente o livro de Joel e a história de Davi, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Já que nós demos aí 8 mensagens, e existem várias, nós queremos dar aqui agora um pano de fundo, certo? Um pano de fundo do livro do profeta Joel. Talvez você vai estar se perguntando, por que, professor, que a introdução do livro de Joel é pequena? É por causa da imensidão e da questão gigantesca do seu ministério, né? Gigantesca do seu ministério profético, não duradouro, certo? Mas, professor Vinícius, como que eu sei que Joel é um profeta menor, diferente dos outros profetas? Simples, pelo fato de você ver a compilação dos profetas maiores e a compilação dos profetas menores. Os profetas maiores, eles são conhecidos como profetas maiores por causa do número de revelações, de coisas profundas escritas em seus ministérios, em seus livros, né? Ou seja, conotações mais profundas, coisas mais abrangentes, coisas mais revelatórias, né? Você vai ver aí, mas por que Daniel, ele é um profeta maior, mas o seu livro, ele está escrito com capítulos bem menos, são 12 capítulos, e Oséias, que tem 14, é conhecido como um profeta menor. É simples, porque o livro de Oséias não, na sua escrita, na sua revelação, a qual ele escreveu, ele não traz na sua escrita uma profundidade, certo? Ele não traz detalhes minuciosos, a contrário de Daniel. Daniel já traz nos seus capítulos inúmeros versículos, apesar de ter poucos capítulos, mas tem diversos versículos, e versículos profundos, por isso que eles foram titulados como profetas maiores. E os demais, os 12 livros dos profetas menores, são titulados profetas menores, por causa da durabilidade de escrita, por causa da profundidade, certo? Mas isso não desmerece, isso não desvaloriza e não tira a credibilidade dos profetas menores. Então, o pano de fundo histórico de Joel. O motivo imediato dos oráculos de Joel foi o incidente da severa praga de gafanhotos. Todavia, uma das coisas que não podemos esquecer é que Joel antevia um julgamento divino final, olha aí, no dia do Senhor. Então Joel, ele traz para nós aquilo que irá acontecer também. Por isso que ele tem a sua importância, por isso que ele não é um livro que deve ser menosprezado, apesar de ser um profeta menor. Mas ele tem a sua particularidade, o seu valor e o seu enriquecimento a respeito das suas profecias. E profecias são profecias, principalmente as oriundas, né, diretamente do coração de Deus para o coração do profeta. Então, alguns eruditos vinculam as profecias de Joel ao Armagedon. Olha aí, ao Armagedon, através da invasão da Palestina por parte das potências gentílicas do norte. A destruição desses exércitos invasores aparece em Joel capítulo 2. Olha aí, o arrependimento da nação de Israel no fim é visto em Joel capítulo 2, versículo 12 ao 17.
nos últimos dias, porque para nós ainda parece futuro. Então o livro de Joel também é um livro apocalíptico, escatológico, certo? E também contém mensagem que se cumprirá nos últimos dias, que para nós ainda é algo vindouro, certo? Então vale a pena que você relembrar que Joel, né? Vamos aqui parar aqui no pano de fundo e fazer uma recapitulação. Joel teve o seu ministério profético do ano 873 a o ano 800. Joel, há quem diga que ele profetizou no período do rei Joás, filho de Acasias, segundo as crônicas do capítulo 24, do 22 ao 24. Há quem diga que Joel também, ele era profeta oriundo da nação de Judá, a tribo do sul, mas que as suas mensagens também eram universais, certo? Então o tema central do livro de Joel é o dia do Senhor, ou o terrível dia do Senhor, certo? Então nós vamos ver aqui agora o propósito do livro. Talvez você fique lendo o livro, né, e quer saber o propósito. Olha o propósito do livro. Existem aqui 3 propósitos simples, porém objetivos. Joel falou e escreveu em virtude de 2 calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Seu propósito era tríplice. Primeiro propósito do livro de Joel: juntar o povo do Senhor numa grande assembleia solene. Capítulo 1, versículo 14, e capítulo 2, do 15 e o 16. Segundo, exortar o povo ao arrependimento e incentivá-los a voltar-se humildemente ao Senhor Deus de Israel, povo de Deus. Aonde se encontra? Capítulo 2, versículo 12 ao 17. E o terceiro propósito é registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião do seu sincero arrependimento. Então nós vamos ver que Joel convida Judá para se apresentar numa assembleia solene. Ele convida o povo para se arrepender. E ele convida o povo, ele registra no seu livro, o livro do profeta, o quê? A sinceridade de arrependimento, que deveria haver uma sinceridade. Nós vamos ver e nos versículos que ele manda os sacerdotes rasgar as vestes, rasgar o coração e não as vestes. Você vai ver ele mandando as pessoas se converterem, chorarem, gemer sobre o alpendre e o altar. Então nós vamos ver mensagens do profeta Joel convidando o povo a um arrependimento sincero. Agora, dentro também da introdução, nós vamos encontrar características. As características especiais, não espirituais, especiais. Então a primeira característica é uma das obras literárias mais esmeradas. O que é isso, pastor? Professor? Esmeradas significa flexão de esmerado, ou seja, que fizeram algo com capricho. Ou seja, a expressão esmerada é que o livro de Joel no Antigo Testamento foi algo feito com capricho. Ou seja, é um dos livros completo, começo, meio e fim. Você vai ver ali toda a sua preocupação na revelação, na explicação, na profundidade, na dimensão. Você vai encontrar no livro de Joel coisas para o seu tempo presente. Ele vai trazer as consequências do passado, que era Israel. Ele vai trazer coisas presentes do povo de Judá. Ele vai trazer revelação futura, né, para os povos, ou seja, para as nações vizinhas, ou até mesmo para os povos universais. E também ele vai abordar ainda antes de terminar o seu livro, assuntos sobre os últimos dias, revelações e profecias sobre, né, há quem diga que um dos seus livros se assemelha com o Armagedon. Quando ele diz o dia do Senhor, se liga com o que está em Apocalipse, quando se relata no grande dia do Armagedon, certo? Então nós vamos ver aqui a primeira, são 5. A primeira é uma das obras literárias esmeradas do Antigo Testamento. Segunda,
contém a profecia mais profunda do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. Terceiro, registra numerosas calamidades nacionais, a saber, pragas de gafanhotos, seca, fome, incêndios arrasadores e invasões militares. Desastres nos céus, como juízos divinos em decorrência da desintegração espiritual e moral do povo. Quarto, enfatiza que Deus, às vezes, opera sobrenaturalmente na história através da calamidade natural e conflitos militares a fim de levar a efeito o arrependimento. Quinto, oferece o exemplo de um pregador que, em virtude de sua estreita comunhão com Deus e estrutura espiritual, conclama o povo de Deus ao arrependimento. Então, essas 5 características especiais abordam o livro do profeta Joel. Ele, dentro do seu livro, existe uma pesquisa, existe uma escrita, existe um cuidado esmerado, encontra-se no livro dele uma das mensagens mais profundas do Antigo Testamento concernente ao Espírito Santo. Também ele enfatiza, os registros numerosos e as calamidades acerca do que Deus permitiria acontecer com o povo, E você vê como o livro dele é algo tão contemporâneo, é algo tão oriundo para os nossos tempos, e nós vivemos isso, guerras de nações, vivemos fome, vivemos pestes, vivemos cataclismas, vivemos aqui acontecimentos naturais e até mesmo nós vivemos alguns embates espirituais. E por último, nós vamos ver aqui o livro de Joel comparado com o Novo Testamento, o Novo Testamento. Primeiro, o livro do profeta Joel, a profecia do livro a respeito da descida do Espírito Santo é citada especificamente por Pedro em seu sermão. E no dia de Pentecostes, depois do Espírito Santo ter sido enviado do céu sobre os 120 membros que fundaram, ou seja, os fundadores da igreja primitiva. Segundo, além disso, o convite de Pedro às multidões naquela festa judaica a respeito da necessidade de se invocar o nome do Senhor. O livro de Joel, comparado com o Novo Testamento, você vai ver ali toda a trajetória no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 e versículo 14. Também Apocalipse. Nós vamos ver alguns versículos que são interpretados no livro de Joel. Então, o livro de Joel tem uma importância muito grande que nos facilita compreender a respeito do Armagedon, a respeito do dia de Pentecostes, a saber do mover do Espírito. Claro que o livro de Joel não é único, não é exclusivo, não é o livro célebre, o livro chave, não. É um dos livros que compõem textos proféticos, revelatórios acerca dos acontecimentos, do mover do Espírito, do dia do Senhor e muitos outros assuntos interessantes. E terceiro, os sinais apocalípticos nos céus, que segundo Joel ocorria no final dos tempos. Está aqui, não somente foram lembrados por Pedro, mas também referidos por Jesus em Mateus 24 e por João na ilha de Pátimos. E por último, para nós concluirmos a introdução do livro de Joel, finalmente, a profecia de Joel a respeito do julgamento divino das nações no Vale de Josafá é desenvolvido ainda mais no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Então você observou aí, certo? Você observou aí que Deus, ele tem a sua ferramenta a respeito de Oséias e também de Joel. Então hoje nós concluímos a introdução do livro de Joel e na próxima aula estaremos abordando o livro de Joel, agora por capítulos, certo? A introdução concluímos aqui, rápida, professor? É rápida, Não tem uma grande imensidão. E em seguida nós estaremos na próxima aula falando sobre o livro de Joel, capítulo por capítulo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de dar uma espiada, uma olhada, uma curtida ao nosso canal, dá o joinha aí, compartilha, divulga,
se alimenta e cresce na graça e no conhecimento. Essa foi mais uma aula da Escola Bíblica das Nações.